Muito bem, estudante, vamos para a nossa aula de exercício dentro desse conteúdo chamado propriedade coligativa. Mas antes eu quero deixar bem claro para você que cada propriedade coligativa dessa existe cálculos, fórmulas para você resolver questões. Só que, como nós estamos no período de remoto, e sob a orientação da coordenação para diminuir conteúdo, reduzir mais, para não apertar muito você. Então eu não vou aplicar esses cálculos, mas existe também a teoria, questões do Enem que envolvem teorias sobre esse assunto. E é justamente essas teorias que eu quero deixar aqui para vocês. A professora vai explicar, vou deixar um vídeo aqui, ela vai explicar como você resolve algumas questões do Enem na parte teórica, tá? E até assim eu escolhi essa professora porque ela tem uma maneira melhor de explicar para você como é que a questão é elaborada, como é que você pode responder essas questões. E a gente ganha tempo, porque nós estamos nesse tempo de período remoto, não tem como a gente explanar isso de forma remota, E por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês. Você vai assistir a aula, e você vai aprender alguns detalhes, tá? Alguns detalhes sobre a parte teórica das propriedades coligativas, tá certo? Então, vamos para a nossa aula de exercícios das propriedades coligativas. Bom dia, alunos. Aqui é a professora Andréia Saraiva de Química, e na aula de hoje faremos exercícios sobre propriedades coligativas. É um assunto bastante interessante quando a gente foca, o tema no dia a dia. A primeira questão aí é bem legal, fala sobre isso aí, ó. Vamos lá. Os médicos aconselham as mães a dar soro caseiro para os filhos quando estes estão com diarreia ou vômito, pois isso faz com que os organismos das crianças percam muita água, Então, a diarreia ou vômito faz com que a criança perca muito líquido, Para fazer o soro caseiro, a mãe mistura em 1 litro de água fervida 1 colher de chá de açúcar e meia colher de chá de sal. Então, essa aí é a receita, Então, o soro caseiro é aquele que a gente faz mesmo, Como o próprio nome diz, em casa, utilizando açúcar e sal, na proporção aí 1 para meio, Uma porção de açúcar para meia de sal, Aí vem as perguntas. Por que é importante seguir exatamente essas medidas? Pessoal, se eu colocar sal demais, eu causo desidratação. Mesma coisa, se eu colocar açúcar demais também, eu posso causar desidratação. Então, eu preciso deixar essa mistura isotônica, isto é, com a tonacidade proporcional, para que o organismo, ao invés de perder, mantenha o líquido dentro dele. Então, se eu exagerar no açúcar ou exagerar no sal, eu vou ter mais perda de líquidos. E não é o que eu quero no momento que a criança está com diarreia ou com vômito, ok? Então, se eu colocar demais ou sal ou açúcar, eu vou ter uma solução hipertônica, Eu vou ter uma solução com muito soluto, e nesse caso aqui vai levar no organismo uma desidratação. Então, eu preciso de uma solução isotônica, Tem aqueles isotônicos que os atletas tomam aí durante os jogos. A gente compra isotônico aí no mercado, Isotônico é exatamente para hidratar e repor aí eletrólitos, que são aí os sais minerais dissolvidos aí na nossa água, na água do nosso corpo, beleza? Se for hipertônica ou hipotônica, vai trazer um desequilíbrio. Então, eu preciso que essa solução que eu estou ingerindo, para evitar a desidratação, que ela realmente evite. Eu não posso colocar nem de mais, nem de menos o soluto que eu estou usando. E nesse caso aqui, eu estou usando 2 solutos, que é o açúcar e o sal. Que propriedade coligativa está relacionada a este processo? Pessoal, é o seguinte: as células do nosso corpo, como vocês sabem, elas têm uma membrana semipermeável, E quando você está com diarreia ou vômito, você acaba perdendo líquidos dessas células, o que você leva à desidratação e leva à morte. Todos sabemos disso.
Então, quando eu preparo uma mistura isotônica de soro caseiro, eu estou auxiliando no processo de osmose. Por quê? Né? Eu não quero que as células elas percam água. Eu não quero que elas percam água. Pelo contrário, eu quero que elas fiquem com água na proporção certa que o corpo precise. Então, a propriedade coligativa que está relacionada a esse processo é a propriedade da osmose, tá? Onde eu tenho aí uma membrana semipermeável, que é a membrana citoplasmática, e está passando o líquido de uma área menos diluída para uma mais diluída. Então, eu não quero que isso aconteça. Se eu tiver uma solução hipertônica do lado de fora da célula, essa célula vai murchar. Eu não quero isso. Então, por isso que tem que ser uma solução isotônica. Por isso que as medidas têm que ser bem legais, perfeitas, porque do contrário, a osmose não vai ser a osmose que eu quero. E sim vai ser a osmose, né, o processo que eu não quero, que é a osmose reversa, dentro do processo aí que eu preciso, e aí isso pode levar à morte da pessoa, tá bom? Vamos para a questão 2. As propriedades coligativas explicam uma série de fenômenos que observamos no cotidiano. Então, o que eu acho mais legal falar de propriedades coligativas é exatamente observá-las no dia a dia. Acabamos de ver o caso do soro caseiro aí, que é uma solução isotônica, enfim. E agora vamos ver outros casos aí e julgar os itens, né? Julgar os itens é dizer se eles são verdadeiros ou falsos, ok? Vamos lá. Primeiro aí. Quando colocamos gelo dentro de um copo e colocamos sobre a mesa num dia quente de verão, a água que aparece na superfície externa do copo deve ser um fenômeno conhecido como osmose. Não, senhoritos, essa afirmativa aqui ela é falsa, ok? Ela é falsa. Por quê? Aquela aguinha que está lá no copo é de uma mudança de temperatura, não tem nada a ver com a osmose, que seria o caso da água estar saindo de dentro do copo para fora. Aí eu estaria dizendo aqui que o vidro é uma membrana semipermeável. E a gente sabe que o vidro não é uma membrana semipermeável. Pelo contrário, ele não deixa passar nada. Então, eu não posso dizer que aquele fenômeno é a osmose. Não, aquele ali é uma mudança de temperatura que leva lá aquele fenômeno. Ok? Não é a osmose, não. Não é a propriedade coligativa osmose, não. Ok? Vamos a B aqui agora. Ao dissolvermos em água do mar um pouco de açúcar, a pressão de vapor diminui. Verdadeiro, pessoal. Quanto mais eu coloco soluto não volátil, eu tenho aí uma diminuição da pressão de vapor, que é a parte superficial do líquido, que naturalmente sai do estado líquido para o gasoso, sem necessariamente atingir a temperatura de ebulição. É o movimento normal das moléculas na superfície de um líquido, que eu chamo de pressão de vapor. Tá? Então, se eu coloco mais soluto não volátil, que é o caso do açúcar, além do sal que já tem na água do mar, eu vou diminuir a pressão de vapor, com certeza. Tá? Então, a letra B é verdadeira. Letra C. A adição de aditivos na água de refrigeração torna possível a diminuição da temperatura do sistema. Verdadeiro. Né? Quando eu pego uma água normal, vamos dizer assim, pura, sem soluto não volátil, ela tem um ponto de solidificação. Quando eu coloco um soluto não volátil, eu vou ter uma diminuição dessa temperatura, tá? Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro, ok? Isso aqui é a crioscopia, a propriedade de crioscopia. Aqui na B, aqui é a tonoscopia, tá? Aqui a letra B é explicada pela tonoscopia, a letra C pela crioscopia. Em certas regiões do interior é comum salgar pedaços de carne, pois em presença de sal, por osmose, a água atravessa a membrana celular, desidratando o alimento. Verdadeiro, pessoal. Tá? É a mesma explicação lá do soro caseiro. Se eu colocar sal demais, eu vou levar a desidratação da carne do nosso corpo, né? Nesse caso aqui, quando se coloca sal, a intenção é desidratar a carne para que ela permaneça mais tempo sem apodrecer, tá? Por isso que em locais que não tem refrigeração, muitas pessoas utilizam ou
colocar água dentro de algo com óleo, tipo banha de porco, ou salgar. E essa salga permite a desidratação da carne e essa falta de água na carne evita o seu apodrecimento, ok? Então, essa aqui é explicada pela osmose. Verdadeira, letra D. Verdadeira, tá, pessoal? Isso aqui é pura verdade. Ao nível do mar, letra E. Ao nível do mar, os sucos congelam a uma temperatura inferior a zero. Vamos lá, pessoal, isso é verdadeiro, tá? Quanto mais baixo a gente está, né, aqui no nível do mar, maior é a pressão atmosférica nessa região, tá? Então, eu tenho aí naturalmente um abaixamento da temperatura de congelamento dos líquidos, tá? Né? Principalmente dos líquidos que contêm algum tipo de soluto não volátil, é o caso do suco, né, que não tem só água. E, então, essa informação aqui é verdadeira e a resposta dela aí é sobre crioscopia e pressão atmosférica, tá? Desculpa, é tonoscopia, tá? Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão. Verdadeiro, né, pessoal? Pois a temperatura de ebulição da água no seu interior é maior. Isso é pura verdade, pessoal. A pressão lá dentro da panela de pressão é maior do que do lado de fora, ok? Quando eu tenho essa pressão maior, eu tenho um aumento da temperatura de ebulição, fazendo com que a temperatura lá também, naturalmente, seja maior do que se não tivesse com pressão. Quanto mais pressão eu coloco nas coisas, mais eu tenho um grau de agitação das moléculas, e esse grau de agitação das moléculas leva necessariamente a um aumento de temperatura, levando, claro, o cozimento mais rápido de um determinado alimento. Beleza? Letra G. Então, a F é verdadeira também, tá? Letra G. Ao nível do mar, se você aquecer um recipiente contendo café preparado, então já tenho, né, a água e o café, isto é, já tem o solvente e o soluto não volátil. O líquido entrará em ebulição a uma temperatura superior a 100 graus? Verdadeiro, pessoal, que a gente acabou de falar. Ao nível do mar, a gente tem uma pressão atmosférica maior, levando a um maior, a um nível de agitação maior das moléculas e, consequentemente, aumentando a temperatura lá, e a temperatura de ebulição também sobe com a presença do soluto não volátil, que no caso aí é o café misturado na água, que é o solvente, tá? Verdadeiro também. Portanto, a única falsa aqui, pessoal, é a letra A de amor, tá? Todas as outras são verdadeiras. Verdadeiras, beleza? Vamos para a questão 3. Um aluno viu no noticiário que nos países frios, como os Estados Unidos, Canadá e países europeus, a prática de adicionar aditivos especiais a radiadores de automóveis é bastante comum, pois esses aditivos alteram algumas propriedades físicas da água. Verdadeiro, né, pessoal? Isso aqui a gente usa até aqui no Brasil mesmo. Geralmente a água do radiador a gente coloca aí um aditivo, né, uma aguinha rosada, azulada, que favorece aí o resfriamento do carro, né? E que alterações podem ocorrer com as propriedades físicas da água? Então, você tem uma elevação aí da temperatura de ebulição, né? Você dá uma favorecida aí para que a água fique um pouco mais resfriada, vamos dizer assim, evitando aí a alta temperatura do carro, né? A elevação da temperatura do carro. Eu não quero o carro com temperatura alta, eu quero que ele mantenha. Então, eu coloco um aditivo exatamente para isso. Em países frios, como a Europa, né? Países europeus, Canadá, enfim, a gente coloca isso aí também para evitar o congelamento da água, né? A água, né, entraria em congelamento a 0 graus, né? Vai precisar de uma temperatura ainda mais baixa para conseguir congelar. Então, isso favorece aí o não congelamento da água em dias frios. Então, eu coloco aditivos, que nada mais é do que um soluto não volátil, e eu faço com que a temperatura de congelamento da água fique mais baixa, né? Então, eu preciso ainda de mais frio para que aquela água congele, né? Então, né, geralmente aí é colocado na proporção certa,
né, dentro da média de temperatura aí desses locais, evitando aí o congelamento da água de radiador dos veículos, tá certo, pessoal? Né, e essa propriedade aqui, ó, é crioscopia, né, também um pouco aí de tonoscopia, enfim, tudo aí sendo avaliado do ponto de vista das propriedades coligativas, beleza? Bom, vamos mais uma aqui, ó. Questão 4. As propriedades coligativas das soluções dependem, vamos lá, da pressão máxima de vapor do líquido? Não, pessoal. Cada líquido tem a sua própria pressão. Então, imagina, a propriedade coligativa depende muito, única e exclusivamente de uma coisa. Ó, é esse aqui, ó. Número de partículas dispersas na solução. Só isso. Não depende da temperatura de ebulição do líquido, não depende da natureza do solvente, não depende da natureza das partículas dispersas na solução, muito pelo contrário, né? Só depende mesmo da quantidade de partículas do soluto não volátil diluído lá no solvente. Só depende do número de partículas dispersas na solução. Só depende do número de partículas do soluto não volátil colocado dentro do solvente que eu estou estudando, né, e que eu quero variar aí alguma de suas características físicas, tá? Lembrando que as propriedades que a gente analisa aqui são propriedades físicas, não são propriedades químicas, tá bom? Então, a letra certa aí é a letra D de dado, ok? As propriedades coligativas dependem única e exclusivamente do número de partículas dissolvido na solução, isto é, do número de partículas do soluto dissolvido no solvente, beleza? Letra D de dado, então. 5, vamos para a última aí. Eu acho que é a última. Não, tem mais uma ainda, vamos lá. Questão número 5, é um gráfico, né? Considere o gráfico da pressão máxima de vapor em função da temperatura. Então, eu tenho aqui nas ordenadas pressão de vapor, aqui no Y, e no X eu tenho temperatura aqui em acréscimo, em elevação. Beleza. Considere a pressão máxima de vapor em função da temperatura para um solvente puro e para uma solução desse solvente contendo um soluto não volátil. Então, supondo aqui que o A seja o solvente puro, e o B seja a solução, isto é, o solvente A misturado com algum soluto não volátil, sei lá, sal ou açúcar. Vamos ver o que o exercício pede. Podemos afirmar, né, a seu respeito, podemos afirmar: a curva A representa a solução, a curva A representa o solvente. Bom, olha só, se a gente está falando de pressão de vapor, a gente está falando de tonoscopia. O que é a tonoscopia? É a propriedade coligativa onde eu avalio aí essa variação da pressão de vapor de um determinado solvente quando eu incluo um soluto não volátil. Então, é como se eu pegasse a água pura e analisasse a pressão de vapor dela, e aqui pegasse a água com sal e analisasse a pressão de vapor dessa solução, que é a água com sal. A gente sabe que na água com sal eu vou ter aí um aumento dessa temperatura aí para que essa pressão de vapor ocorra. Então, na verdade, eu vou ter uma diminuição da pressão de vapor, né? Da pressão de vapor quando eu coloco um solvente não volátil. Então, eu vou ter uma diminuição da pressão. Então, tá aqui, ó, tá vendo, ó? Né, eu tenho aqui as duas, né? Vamos pensar aqui numa temperatura, sei lá. Vamos pensar aqui que essa temperatura aqui, bem onde eu estou mostrando a seta. Supondo que seja 50 graus Celsius, né? Então, ó, 50 graus Celsius, a pressão de vapor vai aumentar aqui, começa aqui, né? Mas, ó, tá mais alta aqui em A, tá? Então, pessoal, se eu levar em consideração a temperatura aqui de pressão de vapor, né, a 50, estou chutando aqui um valor, eu sei que nesse valor aqui, por exemplo, a minha pressão de vapor aqui é menor em B do que em A. Se eu seguir uma linha reta aqui, ó, né, a pressão aqui é maior e em B aqui é menor. Então, por essa característica aí, pessoal, a gente pode fazer a seguinte observação: que a letra A
é o solvente puro, né? Que a letra A é o solvente puro. Por quê? Porque se houve uma diminuição da pressão de vapor, né? Vamos ver aqui as duas últimas. A solução apresenta pressão máxima de vapor maior que a do solvente. Não, ao contrário. Ambas as curvas, numa mesma temperatura, apresentam a mesma pressão de vapor. Nananina, não. Tá? A resposta certa aqui mesmo é que a letra A aí seria o solvente, seria a água sozinha. E o B aqui seria a água com sal. Por quê? Porque eu vi aqui na B que houve uma diminuição da pressão de vapor e isso ocorre quando eu coloco um soluto não volátil dentro da água, tá bom? Então, resposta certa aí, letra B de bola, beleza? Vamos lá. 6. Comparando-se os pontos de congelação de 3 soluções aquosas diluída de nitrato de potássio, sulfato de magnésio e nitrato de cromo de mesma concentração em mol por litro, verifica-se que as 3 soluções têm o mesmo ponto de congelação? Será? Os pontos de congelação decrescem nessa ordem aqui, ó, o menor é esse, depois é esse, depois é esse. A solução de nitrato de cromo tem ponto de congelamento mais baixo que as soluções dos outros sais. O ponto de congelação de cada substância depende do seu volume. A gente sabe que isso aqui é falso, né? A gente sabe que a relação ou de congelamento depende aí, se eu estou analisando, né, solução aquosa, eu estou analisando o solvente água. E eu estou analisando esses 3 solutos aqui. Então, se a água é o mesmo, né, não depende disso não. Depende apenas da quantidade de soluto não volátil que eu vou colocar dentro. Então, depende da quantidade disso aqui que tem. As 3 soluções têm pontos de congelação maiores que o da água? E aí? Também não, né? Vamos pensar aqui. Se eu coloquei a água tem 100 graus, congela 0 graus, eu coloco algum sal, né, algum soluto não volátil, a gente sabe que tem uma diminuição, né? E não um aumento, tá? Vamos entender aqui por quê. Acho que nesse caso aqui merece mostrar a resposta pelo seguinte, ó. Se eu pegar aqui e fizer a diluição deles em água, ó, vai sair um K+, e o nitrato aqui menos, ó. K+, quando eu coloco esse nitrato em água, o que acontece com ele? Ele se transforma aí, ó, em um cátion e o ânion é o nitrato. Se eu jogar aqui, esse aqui é 0,1 e ele diluiu todo, então esse é 0,1 e esse é 0,1. Por quê? Porque a proporção é 1 para 1 para 1. Beleza, então eu vou ter 2 mols aqui de partícula. Então, esses 2 aqui seriam o meu soluto não volátil, tá? O sulfato de magnésio é a mesma coisa. Se eu diluir ele em água, eu vou ter aqui um cátion e o ânion aqui vai ser o sulfato. E a proporção é 1 para 1, tá? Já aqui no nitrato de cromo, desculpa, eu tenho 3 desse aqui de dentro, tá vendo? Eu tenho 3 deles. Então, eu tenho 3 nitrato e 1 cromo 3. Se eu juntar 0,1 com 0,3, que foi um valor que eu atribuí aqui, 0,1 a cada um, mas como eu tenho a proporção aqui estequiométrica, ó, 1 para 1 para 3, então aqui eu tenho aqui, ó, vamos dizer, se eu contasse isso aqui seria 1 e 1, seria 2. Esse aqui 1 e 1 seria 2. Esse aqui 1 e 3 seria 4. Então, como esse aqui tem mais partículas dissolvidas, esse aqui teria o ponto de congelação mais baixo, tá? Então, a resposta certa aí é a letra C, por quê? Porque tem mais partículas diluídas, que é a regra aí das propriedades coligativas. Quanto mais partícula dissolvida, mais você tem aí as propriedades alteradas de um solvente puro, quando eu coloco um soluto não volátil, tá bom? Fico por aqui, até a próxima aula.